é que depois da Revolução de Abril e de todo o processo que aconteceu nos anos seguintes, promoveu-se a institucionalização realmente de um regime pluralista a nível partidário, o que em si já foi um avanço, mas que não se criaram condições para que sistematicamente fossem questionadas as relações de poder a todos os níveis da sociabilidade em Portugal. Começando pela família, começando pelas relações de género, começando também pelas relações laborais dentro da empresa, não só em termos de direitos laborais formais, mas em termos também de formas de estar, de ser e de nos relacionarmos muito arraigadas, que fazem com que, de acordo com alguns estudiosos da gestão de empresas, Portugal tenha atualmente uma das culturas organizacionais mais autoritárias do mundo ocidental. E uma coisa é certa, todos estes processos que acontecem a nível micro, reproduzem-se a nível macro. Os partidos políticos que temos, a suposta elite política que temos, os quadros que nós temos nas grandes empresas, os quadros que nós temos na administração pública e no Estado, quer queiramos, quer não, são um reflexo de processos de base. Eles não surgem do nada. Eles são o resultado da interiorização de relações de poder, da interiorização de crenças que vêm muito de trás. E que, se não criam mecanismos para sistematicamente, no fundo, retirar as máscaras do politicamente correto ou do socialmente correto ou do sempre foi assim, que fazem com que esta forma de socialidade seja considerada como normal, essa forma de estar vai ser constantemente reproduzida. E quer queiramos, quer não, por muito boas que sejam as nossas intenções, por muito que queiramos criar alternativas e movimentos sociais, se essas formas de estar, se essa interiorização das relações de poder que vêm de trás e que nós próprios queremos desafiar, se não forem postas em causa, se nós não pusermos em causa a forma como nós próprios interiorizamos as relações de poder e como elas se refletem no nosso dia-a-dia, no nosso desejo de afirmação, até na nossa autoestima, no valor que damos a nós mesmos, até naquilo que achamos que é possível, naquilo que achamos a que temos direito a aspirar e, por sua vez, na forma como nós encaramos o nosso próximo. Será que o nosso próximo é ou não digno de confiança? Será que eu consigo ter um diálogo com uma pessoa que tem uma ideia diferente da minha, sem entender essa ideia diferente como um ataque ao meu próprio eu? Se nós não pusermos isto em causa, meus amigos, podem ter a certeza que nenhuma mudança é possível. A mudança tem de ser a nível estrutural, tem de ser a nível institucional, tem de ser a nível da criação de novas ideias, de novas organizações, mas também tem de passar por este questionamento constante, por este desmascarar de relações de poder, por este desmascarar, no fundo, de disfunções a nível não só interpessoal, mas intrapessoal. E de acordo com Jean Bruegel, nessas 4 páginas que eu achei tão ricas e provocadoras, ele diz que a falta de mecanismos sistemáticos para esse questionamento levou, infelizmente, à reprodução do que ele chama uma cultura do medo e da resignação e de uma socialidade autoritária. Eu sei que são palavras duras e ainda são mais duras porque vêm de alguém que não é português, mas que, sinceramente, vale a pena tê-las em atenção. E, de acordo com este senhor, esta reprodução de uma socialidade autoritária explica em grande parte a razão pela qual a sociedade civil portuguesa ainda é caracterizada por uma certa ONGização. Isto é característico, de acordo com esse cientista político, de povos que saíram há pouco tempo da pobreza e da repressão. Que quando povos ou até indivíduos saem de uma situação de pobreza e de repressão, muitas vezes existe uma certa dificuldade em se poder encarar a si próprio como objeto de injustiça, como no fundo alguém que está no elo mais fraco de relações de poder. Há uma tendência para nos identificarmos com os fortes, com os que estão por cima, de queremos ser quem está por cima. E por isso vê-se muitas vezes que as causas sociais, aquilo que continua a mobilizar, aquilo que continua a promover as grandes mobilizações da sociedade civil, são causas que muitas vezes têm um cunho assistencialista. E estou a falar, claro, antes de 12 de março, que foi aquela espécie de clique, mas vejamos as grandes causas que mobilizaram a sociedade civil portuguesa nos anos 90 e 2000. Causas relativas a questões de relações internacionais,
a questão timorense, a questão do HIV-Sida, a questão do sem-abrigo e outros. Vejamos que não são causas que mobilizem as massas. Todas elas têm um aspecto um bocado personalista. Todos nós somos capazes de identificar rostos que têm a ver com essas causas. E por trás desse aspecto personalista, por detrás dessa personalização, dessa atribuição de rostos a determinados assuntos, existe uma certa cultura existencialista e voluntarista. Nós estamos a dar algo a alguém que, coitados, estão numa situação pior que a nossa. Nós estamos a dar um pouco do nosso tempo disponível, um pouco do nosso tempo livre, um pouco daquilo que temos em excesso. Isto esquecendo que nós também não estamos numa situação exatamente invejável. Situação é essa a qual muitas vezes nós temos uma certa dificuldade em olhar, porque nós temos uma memória muito recente sobre o que é a repressão, sobre o que é a pobreza, sobre o que é o silenciamento, e tendo tido uma janela de abertura, aquilo que queremos mais é nos afirmar. Aquilo que queremos mais é nos afirmar, surge a necessidade de falar, muitas vezes de uma forma que é extravasar, surge a vontade de poder. E isso em si, se não for tratado de uma forma consciente, pode ter consequências muito negativas ao nível da mobilização social e pode criar situações em que os ativistas acabam dando tiros no pé e levando, no fundo, a uma certa autossabotagem das suas próprias iniciativas. E nós vemos nas iniciativas que aconteceram recentemente e que continuam a acontecer na atual onda de mobilização social que se está a verificar em Portugal. Há muitas iniciativas, mas há uma falta de coordenação e convergência. Os movimentos sociais têm muito a aprender com as ONGs que tratam dessas causas específicas e vice-versa. Seria muito interessante conseguir realmente um movimento, conseguir realmente uma rede mais ou menos informal que promovesse uma convergência entre essas diferentes causas numa perspectiva progressista e humanista. Mas porquê que isso não acontece? Por causa dessa questão da vontade de poder, da luta pelo poder, dessa questão da personalização, da emergência de autodenominados líderes, existe uma tendência para a formação de facções. Isso muitos de nós aqui sabemos e não sei se vale a pena estar a aprofundar essa questão, que isto também é algo que pode ser aprofundado durante a sessão de perguntas e respostas. E uma coisa é certa, a todos e todas vocês que se encontram aqui hoje, este novo ciclo de mobilização social que se está a verificar em Portugal é parte de um novo ciclo de protesto transnacional. Todos aqueles que leem as notícias, sejam nos mídias oficiais, sejam através de médias alternativos, nomeadamente pela internet, verificam que há atualmente uma onda de protesto transnacional como não se via há mais de 20, 25 ou mesmo 30 anos. E é uma grande oportunidade que nós deveríamos fazer todo o esforço possível para aproveitar. Se nós queremos realmente criar alternativas em Portugal, teremos de o fazer criando laços sólidos com companheiros além de fronteiras. Senão, podem ter a certeza que se nos isolarmos, se entrarmos numa lógica de que a luta é só nossa, isto é especificamente nosso e não há nada que nos ligue com os outros ou não há aqui possibilidades de aprendizagem recíproca, novamente, devido à questão da formação de fações e à necessidade da afirmação de certos líderes, podem ter a certeza que acabaremos perdendo esta grande oportunidade. E para isso, como já referi, é necessária uma convergência a nível nacional. E para haver essa convergência, é necessário criar estruturas que promovam a organização entre vários setores da sociedade civil e uma organização sólida, para realmente podermos promover uma integração de diferentes perspectivas e de diferentes causas que ultrapassem especificidades ideológicas, que ultrapassem agendas pessoais, que ultrapassem agendas específicas de várias organizações, ou de vários grupos, ou de várias perspectivas de classe ou sociocultural.